Eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe para vocês a Fernanda Pelatti. Ela é uma terapeuta ayurvédica, ela já foi bióloga e química, trabalha com mulheres especificamente há 10 anos, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o processo de envelhecimento das mulheres, menopausa, perimenopausa, e entender que bicho é que está pegando aí para as mulheres depois dos 40 anos. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Olá, muito prazer, muito obrigada pelo convite, viu? Amo. Fernanda, a gente começou a falar de menopausa, né, recentemente. Acho que faz uns 2 anos que as redes sociais estão apitando aí para começar a falar. E como é que essas mulheres estão chegando para você? Olha, elas chegam assim, algumas desesperadas mesmo, e as mulheres elas não estão sabendo muito lidar com essa fase, né? Com essa nova fase, na verdade, né? É uma fase de transição para que a gente chegue na menopausa. E na época das nossas avós, por exemplo, isso não era muito falado, a gente não tinha, nós não tivemos muitos conselhos, muitas orientações das nossas avós, das nossas mães, era um assunto até proibido, né? Sim. E atualmente fala-se muito sobre menopausa, então, na verdade, todas nós estamos descobrindo como é estar na menopausa, falar sobre sintomas abertamente e entendendo, as medicinas também estão entendendo como as mulheres podem chegar a essa nova fase com mais qualidade de vida, com mais alegria, com mais saúde, bem mesmo, né? Como a gente quer estar. Agora, vamos dar uma introdução aqui do que é a Ayurveda, né? A gente fala no normal, normalmente assim, corriqueiro pra gente, mas explica como é que veio essa sabedoria milenar, de onde ela vem, e qual é a diferença dessa visão oriental para ocidental? O Ayurveda ele é uma medicina fundamentada em textos que grandes sábios, grandes médicos da antiguidade, né? Então, o Ayurveda data de 5.000, 7.000 anos atrás. Então, esses grandes médicos, através de experiências práticas que eles tiveram, eles catalogaram o Ayurveda, descreveram o Ayurveda em inúmeros textos que hoje estão registrados e cientificamente organizados para que nós, terapeutas e médicos da atualidade, possamos fazer uso, então, hoje dessa medicina, que diz o quê? Que nós não estamos separados do universo, nós não estamos separados dos fenômenos naturais. Então, que nós devemos considerar para a nossa saúde e observar mais a natureza. Então, por exemplo, o Ayurveda diz que o sol ele também representa o calor e a nossa potência digestiva, que a gente chama de Agni. Uhum. Então, uma das observações do Ayurveda é a seguinte: quando o Sol nasce, né, que ele está ali na linha do horizonte, a nossa capacidade digestiva também é pequena. Por volta do meio-dia, a nossa capacidade digestiva atinge o pico e no final da tarde a nossa capacidade digestiva diminui. Então, essa é só uma das observações que o Ayurveda tem na verdade, nos reconectar às coisas mais simples da vida, que dizem tanto, né? Por exemplo, acordar de manhã, acordar cedinho, fazer uma atividade física, que é o que os nossos ancestrais faziam, por exemplo, quando trabalhavam no campo. Uhum. Hoje a nossa realidade é muito diferente, então nós estamos Desconectados. desconectados. E o Ayurveda sempre propõe essa reconexão. Agora, é interessante, quem está nos ouvindo, assim, que a gente fala, parece que é uma coisa que ficou lá no passado. E quando na Índia, hoje, tem vários hospitais ayurvédicos, é muito comum na Índia, né? Não, talvez seja até mais comum que a medicina ocidental na Índia, né? Você sabe que na Índia existe uma divisão. Hoje em dia existem muitos médicos indianos, por questões até financeiras, querendo a sua formação em medicina tradicional, Sim. né? Como em todos os países a gente tem essas nuances. Então, na Índia existem vários hospitais ayurvédicos e existem vários hospitais Normais. normais de medicina tradicional, né? Então, a Índia, o Ayurveda, a clínica Ayurveda, ela funciona muito bem como uma clínica preventiva. Não Uhum. que ela não seja curativa, ela pode também auxiliar muito no tratamento de doenças já instaladas. Aliás, o Ayurveda é maravilhoso para isso. E aí a gente pode chegar a esse nível de tratamento em hospitais mesmo.
Enquanto que a medicina moderna traz coisas que o Ayurveda não traz. Não, mas a medicina moderna só trata a doença, né? Ela Só- não trata a saúde. Ela nem Exatamente. traz você para a saúde. Muito pelo contrário. Às vezes até essa medicina te adoece, né? Sim, é o que Não é? você falou. A medicina tradicional, ela trata a doença. É. E o Ayurveda, ela vai tratar o indivíduo doente e a doença. Agora eu que sou uma usuária e pesquisadora da medicina oriental, tem muita coisa a ver com a medicina chinesa, né? Porque às vezes eu escuto uma indicação da Ayurveda que é igualzinha da chinesa. Tem. A medicina chinesa, ela vai muito pelos órgãos e pelos elementos. Sim. E quando a gente faz esse paralelo para o Ayurveda, você vai ver que, com palavras diferentes, nós É a mesma estamos coisa. falando a mesma coisa. Eu percebo, não toma água de manhã, viu, gente? Uma das coisas que eu sempre escuto dela, ou do acupunturista, ou de quem a gente tá falando, assim, não, toma água gelada de manhã, que é a primeira coisa que a gente faz, botar uma água Tem gelada. muita gente que toma água gelada Eu de tomo, manhã. com limão, então não é pra tomar. Então vamos falar um pouquinho agora dessa coisa da mulher, né? 40 e poucos anos, começou a ter os primeiros sintomas da menopausa, com aquele calorão, não sei o quê, a menstruação começa a falhar. Como é que é essa abordagem? Do Ayurveda. É, O Ayurveda entende que essa é uma nova fase da vida da mulher. Então, quando a mulher menstrua, quando a mulher para de menstruar, quando ela para de menstruar, que chega, né, 12 meses sem menstruar, ela entrou de fato na menopausa. Sim. O Ayurveda vê isso como uma nova fase. E ele, de certa forma, com as suas terapias, prepara a mulher para entrar nessa nova fase com muita saúde, né? E não só com saúde física. Isso o Ayurveda tem também de muito diferente. Ele traz para a mulher essa chance de se auto-observar. Então, para o Ayurveda, a menopausa é a fase, se a gente puder colocar um arquétipo, da grande sábia. Da sábia, daquela Sim. mulher, né, que lê, daquela mulher, de todo o conhecimento que você reuniu na sua vida, de tudo aquilo que você gosta de fazer de fato. Você já não tem mais filhos para criar, né? Se você tiver netos, os netos alegram você, eles não são assim sua responsabilidade, não são um fardo para você, né? Não que os filhos sejam, mas é uma responsabilidade muito grande, às vezes são também. Então, a Ayurveda vê esse período como uma fase, como a fase do autodesenvolvimento da mulher. A gente muitas vezes acha que a gente vai fazer isso com 20 e poucos anos, né? Mas essa medicina diz que quando a gente chega na menopausa, nós, de fato, temos a oportunidade de vivenciar e nos deleitar com quem nós verdadeiramente somos. Trazer essa grande sábia para o palco. E aí as cortinas se abrem. E aí a nossa cultura, que a nossa medicina diz o seguinte, agora você está acabada. Acabou. Fecha as cortinas. Se você virou invisível, ninguém vai nem olhar para suas doenças, né? Pois é. A gente sabe que as doenças femininas são menos estudadas. Sim. E o Ayurveda diz, abra as cortinas, o palco é seu. E aí a mulher diz, de jeito nenhum, do jeito que eu tô, o que eu vou fazer, né? E é justamente o oposto, né? Então essa é um pouco a minha voz com as mulheres. É mostrar que é possível chegar nessa fase, é só mais uma fase, né? Como a gente estava falando aqui, a fase da puberdade marca uma mudança de ciclo para a menina e a fase da menopausa marca uma mudança de ciclo para a mulher. E essa mudança de ciclo, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de experiência, teoricamente, e também teoricamente com um pouco mais de sabedoria, pode trazer, assim, coisas muito significativas realmente para a vida da mulher. Mas o que eu percebo nas minhas amigas, a gente começa a achar, assim, tudo meio inútil, no sentido daquelas preocupações que a gente tinha em relação ao mundo, né? A gente já sabe que, normalmente, a gente já fez essa jornada de trabalho, né? Se a gente continua a trabalhar, trabalha menos. E a gente começa a olhar o mundo e fala assim, não, eu não vou fazer isso daí, porque isso não vai adiantar nada. Então, eu não vou por esse caminho, não. Eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou fazer um curso legal com as minhas amigas. Essas mulheres dessa geração, elas estão se deparando com o mundo. Poxa, agora eu não preciso mais educar filho, eu não preciso mais ter marido. Normalmente elas já são viúvas ou separadas uma ou duas vezes. E elas começam a olhar assim, poxa, o que eu vou fazer para mim? Né? Então é uma fase também de deixar de lado algumas preocupações que a gente tem quando a gente é jovem. Sim. E começa a olhar o prazer.
A Miriam Gonderberg fala que é um U. Quando a mulher bate aqui com 40, ela tá no buraco do U, gente. E depois, Exatamente. quando você vai subindo o U, é a sua idade chegando, você vai se sentindo mais livre. É isso mesmo. Só que nem sempre o corpo acompanha. E não vai acompanhar. Entendeu? Então é isso que eu queria conversar com você. Como é que a gente pode se preparar para esse corpo? Eu mesma não aceito meus limites. E normalmente eu me estresso o corpo. Eu fui além dos limites e eu fico uma semana sem andar, por exemplo. Não é? Então, assim, como é que a gente faz esse corpo que não é mais aquele corpo de 20? Entender que essa mente continua ativa. Sim. Como é que é isso para Ayurveda? Como é que a gente equilibra isso? O Ayurveda tem uma disciplina, uma terapia chamada de Dinacharya, que significa rotina diária. É uma rotina diária de saúde. Então, não que seja necessário abrir uma planilha em Excel para se preparar para essa fase, mas é quase isso. É um pouco de disciplina, um pouco de rotina e um pouco de mudanças de hábitos. Então, eu digo que na medicina moderna nós não temos essa especialidade. A gente não tem uma especialidade que prepara a mulher para a menopausa. Não. Por mais que tenhamos geriatras, ginecologistas, eles têm um outro papel e também as dúvidas das mulheres são outras. Nós não temos essa especialidade. Alguém que diz assim, olha, a média para que você entre na menopausa são 52 anos. Então, quantos anos você tem? 40, 42? Então, vamos olhar para isso agora. E imediatistas que somos, as mulheres também não estão muito interessadas nessa prevenção. De fato, elas começam a olhar para isso quando aparecem os sintomas. Então, a primeira coisa é entender que eu preciso me preparar para a minha fase metabólica, não é nem o meu corpo. A gente pensa no corpo físico, na nossa estrutura física, mas a minha fase metabólica muda. Então, se a minha fase metabólica muda, eu não posso carregar aos 45 anos os mesmos hábitos que eu tinha aos 25. Uhum. Por mais que eu tenha essa cabeça que você falou, né? Porque a gente tem, eu também tenho. Né? A gente tem uma cabeça que quer fazer coisas, está apta para fazer, inclusive, mais. Mas o corpo não acompanha. Né? E isso tem uma razão lógica de ser. Né? A gente termina essa fase reprodutiva, assim como a natureza propõe quando o sol se põe outras atividades para a gente fazer, a gente termina essa fase reprodutiva justamente porque é para a gente dar mais atenção para as coisas intelectuais, talvez, para as coisas espirituais, e não se ligar tanto ao corpo. Então, o corpo ele precisa ser um veículo para carregar, né, você, para carregar os seus anseios, os seus desejos, não ser um impedimento das suas atividades, mas ele precisa estar saudável a partir de novos hábitos que a gente vai olhar para eles. Então, por exemplo, uma mulher de 45 anos, ela não pode mais, não deve mais, não é que não pode, né? Ela não deve fazer mais tantos exercícios físicos de alta intensidade, por exemplo, quanto uma moça de 25. Ah, Fernanda, mas está falando que não pode ter triatleta com 45? Sim. Tem, né? É perfeitamente possível. Tem até de 60, 65. Mas haverão, adiante, consequências. Sequelas, consequências. Então, todas essas consequências, principalmente para a mulher, de tudo que ela fez na fase reprodutiva, isso vai aparecer quando ela entrar na menopausa, fatidicamente. Todas as questões hormonais que foram empurradas para baixo do tapete nessa fase reprodutiva, elas vão aparecer no período da menopausa, né, entre o climatério e a menopausa. Então, a alimentação deve mudar, o estilo de vida deve mudar, o convívio social deve mudar. Ah, mas isso a gente muda mesmo, porque daí a gente não quer mais saber de gente chata, a gente não frequenta muito a família próxima, entendeu? A gente acaba tendo se dá essa liberdade, né? De fazer mais o que se gosta. Então, há uma seletividade natural. Existe. E muitas vezes a mulher, ela acha que tá ficando velha. Exatamente. Não, isso é coisa de velho. Não, eu não vou fazer isso. Mas está acontecendo por um motivo. Mas você sabe que eu sempre gostei de ingerir álcool, né, socialmente, agora eu não bebo mais. Porque depois de uma certa idade, meu corpo já não dá mais conta disso. Não dá, infelizmente não dá. Então, aquela taça de vinho que eu tomava de vez em quando, o de vez em quando virou de vez em nunca. Sim. E o próprio corpo vai te falando, olha, não dá mais. O estrogênio, que é um dos hormônios que a gente mais,
que mais diminui quando a gente entra na fase da menopausa, a gente tem receptores de estrogênio no corpo todo. Então, tem receptor no cérebro, no coração, então ele protege o sistema cardiovascular. É essa falta de estrogênio, muitas vezes esse desequilíbrio que dá aquela fog, aquela coisa que, ai, eu esqueci o que eu ia falar agora, né? Que acontece muito. O colesterol que aumenta, Colesterol que aumenta, a glicemia que aumenta. receptor de estrogênio no fígado, então a gente fica menos suscetível ao álcool e a diversas outras coisas. Receptor de estrogênio nos ossos, então a gente vai perdendo um pouquinho de massa óssea. Enfim, Gente, estrogênio era a vida. era a vida. E quando a gente entra nessa fase de vida, em relação ao corpo, que você havia perguntado, essa fase de vida não é mais uma fase de vida anabólica, é uma fase de vida catabólica. Dentro do Ayurveda é uma fase de vida vata, em que a mulher vai perder. Ela vai perder tecidos, ela vai perder colágeno, ela vai ter a massa óssea diminuída, ela vai ter a massa muscular diminuída. Obviamente, né? O pessoal que está ouvindo vai estar falando, meu Deus do céu. É uma desgraceira. É uma desgraceira só. Mas isso é um fato. Sim. Isso é um fato científico. Então é inteligente que a gente olhe para esse fato científico. Não, mas eu sempre penso assim, bom, se eu tô assim é porque eu já vivi 50 e tantos, podia ter morrido antes, então se eu tô aqui, eu tô no lucro. Muito bom, né? A questão é a seguinte, a gente não pode viver nessa fase, que é nenhuma fase, mas nessa fase a gente não deve viver nem no passado e nem no futuro. Então a menopausa é uma fase que pede muito a presença da mulher no momento presente. O que está acontecendo? Eu estou fazendo, eu estou sendo, eu estou vivendo. Ah, é porque a gente também não sabe se tem futuro, né? Porque a gente já tem essa consciência aos 50. E, em geral, a gente está se comparando com quem a gente foi na nossa Sim. melhor fase, jovem, É. ou está criando ansiedades em quem nós seremos daqui a Sim. 20 anos, né? Então, essa é uma fase em que o yoga ajuda muito, a meditação também ajuda muito. Tem uma série de rotinas, né? Vamos falar um pouco de rotina, acho que todo mundo fica... Gente, Vamos. não é fácil, viu? Pensa que ela tá falando assim, na boa, não é, mano. Você tem que levantar, tomar não sei o quê, aí come não sei o que lá, daí não pode comer, não é? Explica aí como é que é essa rotina. É uma rotina assim, eu criei uma sigla que chama SEMEAR, o SEMEAR da mulher madura, que dentro dessa sigla tem tudo que eu preciso ali lembrar e reunir em relação ao Ayurveda e o Yoga na fase da menopausa. Então, o SEMEAR é saúde emocional, o manejo do estresse, a autoestima e os relacionamentos. Então, dentro do meu SEMEAR, né, que é como eu trato as mulheres, a autoestima é extremamente importante e os relacionamentos também. É hora dos relacionamentos tóxicos irem embora. Ir embora, né? Porque os relacionamentos eles estão bem conectados com a autoestima. Se você não fortaleceu a sua autoestima, né? A gente sabe que nessa fase, na sociedade que a gente vive, campeã mundial de cirurgias plásticas, todo mundo se comparando com todo mundo. Se você não está bem com você, e eu não estou dizendo só do corpo, estou dizendo da autoestima mesmo, né? Você você ser dona da sua vida, né? Sim. Segurar mesmo as rédeas da sua vida. Se você não fez isso, se esse A do meu SEMEAR não está muito legal e o R dos relacionamentos também não, então a gente literalmente desmorona nessa fase. Está aumentando o número de divórcios de pessoas acima de 50. Muitas mulheres pedindo divórcio. Sim. Exatamente por causa disso. Agora eu já criei filho, eu não quero mais levar isso nas minhas costas. Não. A autoestima, ela é muito, muito conectada a esse processo da menopausa, né? E o manejo do estresse entra nas rotinas. Ah, esse eu quero aprender. O que é, hein? Como é que a gente faz? Então, por exemplo, ela tem um tempo todos os dias. Que tempo é esse? 1h30, 2 horas? Não. 5 minutos. 5 minutos. Todos os dias. Para você ter uma atividade de silêncio. Essa prática do silêncio. Ah, tá. Então, de preferência, né, eu costumo dizer para as mulheres que eu atendo, principalmente, fazer isso logo depois que você levanta. Então, eu acordei de manhã, não fiz nada, levantei... Não peguei o celular Não ainda. peguei o celular. Né? A prática de gratidão é muito Uhum. interessante em todas as fases e nessa também em especial. Então, você acordar, você agradecer. Se você não tiver o que agradecer, você segue, porque tem gente que fala, não tem o que agradecer. Tem pessoas que, né, que tem, cada um tem o seu... Está visão, em né? um momento diferente e uma visão.
Então você acorda, você agradece, né? Ou você faz uma prece, enfim, faz a sua prece pessoal. É, fica ali no seu silêncio, observando a sua mente, os seus pensamentos, e aí você vai para o seu dia. Em geral, de manhã não se deve comer muito, principalmente se você não tem fome. Eu não tenho fome nenhuma quando eu acordo. Uma briga com a nutricionista. Isso. Uma briga, né? Pela visão do Ayurveda, isso é ótimo, É. porque de manhã a gente não deve comer muito, principalmente sem fome. Então, pouca fome, pouco alimento, mais fome, mais alimento. Comidas sempre mais cozidas, sempre mais quentinhas, pré-digeridas, né? Então, os alimentos mais cozidos, para manter essa sua chama, essa sua digestão, que é o seu Agni, sempre potente. Atividade física, se você puder fazer também pela manhã. E a gente muda. Você sabe que eu era uma pessoa noturna até para minha atividade de jornalista, que trabalha até tarde. Agora eu sou solar. Também muda. A gente tem essa mudança. Muda. A gente pode mudar mesmo. E eu acho que a gente se reconhece na fase da menopausa e da maturidade, né? Enfim, e aí você, faz a sua rotina, o seu almoço. No final do dia, mais pro final do dia, muito interessante a gente realmente caminhar para a higiene do sono. Quer dizer, independente da sua atividade, quando o sol se põe, o ideal é que você prepare o seu ambiente para o seu sono. Não significa que você vai dormir às 8, né? Mas que você já comece a se desconectar um pouco do seu celular, que você não vá ver programas na TV que te estimulem demais. Isso inclui filmes também, porque os filmes... Sim. As tragédias acabam com o meu sono. Exatamente. Eles interferem nas nossas emoções, Sim. né? Então, a saúde emocional também é muito importante. É você, na verdade, evitar tudo o que vai irritar, incomodar os seus sentidos, né? Então, tudo aquilo que eu sei, por exemplo, se eu assistir um filme de terror, eu vou ficar um mês com as minhas emoções abaladas. Então, eu já sei que eu não posso. Eu não assisto jornal à noite, você acredita? Então... Porque eu fecho o jornal e falo, não quero ver o que eu não dei, eu quero não ver o que eu não fiz, então eu não assisto mais jornal. Antigamente ficava até o Jornal da Globo, hoje eu não faço mais isso. Isso. E é uma seletividade inteligente. Então, a questão das rotinas é muito mais uma rotina em que você vai selecionar... Mas passa por um autoconhecimento e uma autopresença, mais do que autoconhecimento aí. Porque assim, eu estou gerenciando o meu tempo, Isso. estou me gerenciando. Que é coisa que às vezes a gente tá no automático, você sabe disso. Levanta de manhã, vai tomar. Quando vê, já acabou, daí no dia seguinte é outra coisa. Então, passa também por um chamamento de autoconhecer-se, né? E ele é natural. A gente passa muito e ele vem naturalmente. Eu digo que esse autoconhecimento, esse aprofundamento em nós nessa fase, ele vem muito forte. Mas muitas vezes, quando ele chega, nós negamos. Porque nós entendemos que nós estamos diferentes. A gente percebe, né? Poxa, eu tô me sentindo... Tem mulher que não se reconhece. Não me reconheço mais. Porque você está se comparando com quem você era. E você não está observando, vivendo a pessoa que você está se tornando. Quem foi que disse que nós somos completos? Nós não temos uma fase completa. Essa é só mais uma fase. É só mais um momento de aprender mais sobre nós. Mas tem uma coisa quando a gente chega aos 50 que a gente quer ficar bem aos 70. Então também tem uma coisa de semear agora. Tem. Porque eu, por exemplo, eu tava brincando com vocês antes de começar que eu quero ser vó. Um dia eu quero ser vó. Eu não tenho idade. Eu tenho idade, mas meus filhos não. Então, assim, eu preciso estar com o braço forte, gente, porque eu quero carregar uma criança, né? Sim. Eu sempre falo assim, brinquei com você, eu quero levar para nadar, quero fazer yoga com eles e tal. Então, assim, a gente também tem uma consciência que não se tinha antes, que aos 50 eu preciso estar em movimento. Sim, isso é maravilhoso. E eu preciso estar bem para ficar bem aos 70. Exato. E perfeito o que você falou. Atividade física, para o Ayurveda, por exemplo, ele não é uma recomendação, ele é uma prescrição médica. Então, por exemplo, numa terapeuta ayurvédica ou num médico ayurvédico, a mulher na fase da menopausa, qual a prescrição para ela? Fitoterápicos, em geral, a gente prescreve fitoterápicos e atividade física. Mas não é uma atividade física qualquer, né? Porque você já me falou que é aquela que tem que suar. Pro Ayurveda é assim, qual que é a atividade física perfeita? Porque aí é um assunto mais aprofundado, que são os doshas, né? Cada dosha... O meu, por exemplo, que sou pita, gente, eu tenho que suar. Não é isso?
Todo mundo tem que suar, você talvez até um pouco menos, porque o Pitta ele sempre quer fazer mais, né? É. Ele é regido pelo fogo, então o fogo... Mas, por exemplo, eu gostava muito de fazer só yoga e agora eu tenho que fazer yoga em um aeróbico. Isso. Isso tá prescrito que tem que ser um aeróbico. E um aeróbico que sue, não pode ser caminhadinha leve. Não, o yoga não conta como atividade física. É. A atividade física para o Ayurveda tem que ser uma atividade que você sinta que você está fazendo esforço. Então tem que haver esforço e tem que haver suor. Então você vai fazer uma atividade que provoque esforço, que você precise se esforçar e que você sue. Então se você suou, pro Ayurveda tá feito, tá pago. Acontece que não são 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, diariamente. Então essa atividade física, nesse balanceamento, ela deveria ser diária. Um pouco de esforço, provocou suor, tá muito bom. Se você quiser continuar, você continua. Entendi, mas não pode continuar muito, porque daí nos 50 anos a gente fica sequelada. Sequelado. E a gente não pode esquecer que essa é uma fase que não é anabólica, a gente não tá ganhando nada, a gente tá perdendo. Então, muito bom que a gente faça musculação, né? Porque você vai manter a sua massa muscular, inclusive a massa óssea, que a gente também ganha através da musculação, dos exercícios de impacto. Então, é muito legal que se pratique Gente, eu atividade troquei a física. musculação por flamenco. Maravilhoso! Porque aí você sobe o braço, desce o braço e bate os pés no chão. Porque tem essa história também que você tem que estar com impacto para o osso ficar mais forte, né? Eu não tenho esse problema Sim. não tem problema osso. Mas eu falei, não tem que bater pé, eu vou fazer um flamenco, né? Muito bom, quero fazer também. É muito O legal. flamenco é muito legal. Mas é isso mesmo, precisa ter uma atividade de impacto, né, para manter os seus tecidos. Então, os Exatamente. tecidos, eles precisam ser mantidos. A gente sempre tem que pensar nessa fase em nutrição, como eu vou me nutrir. E para o Ayurveda, nutrição não é só o alimento, são todos os tecidos do corpo. Então, como eu vou nutrir desde o plasma sanguíneo até o sangue, até os músculos, os ossos, o sistema nervoso e o sistema reprodutor. Então, todos esses tecidos precisam ser adequadamente nutridos, não só de alimento, de estímulos que também entrem pelos órgãos dos sentidos. É uma dança cognitivo. Eu não tive esse lapso aí que todo mundo fala que tem um lapso cognitivo, que é esquecido. Eu não tive isso, mas eu acho que também eu faço muitos desafios. Eu faço Duolingo, eu toco piano um pouco, faço aquilo um pouco, para dar pro cérebro dar uma outra plasticidade, né? Isso é ótimo, mas eu acredito que seja também pela sua natureza, né? As Sim. mulheres que elas têm o dosha vata em predominância e muitas vezes ainda em desequilíbrio, elas têm muito, muito mais essa questão da neblina mental, né? De você esquecer um nome básico, assim, por exemplo. Sim. O filho dos filhos. Agora, a marca do carro. Tem uma coisa, isso eu nunca soube. Então, Que carro você tem? eu sempre brinco que quando eu tiver Alzheimer, ninguém vai lembrar, ninguém vai sacar, porque eu já sempre fui mesmo doida mesmo. Então o povo não saca que eu não vai sacar. Agora tem uma coisa que eu brinco com as minhas amigas. Nós temos um grupo de 53 a 59, assim, 60. Algumas já chegaram a 60. Que eu fiz um pouco de trabalho manual, mas nunca foi a minha praia. E que, de repente, como a gente está sozinho em casa agora, os filhos não estão, quando vai assistir uma TV, me dá uma vontade de dar uma tricotada, de fazer um crochê, de fazer um negócio mais apaziguador. Aí a gente está vendo de fazer uns bordados, uma aula específica. Também começa a ter uma vontade de você tecer. Que acaba, me remete muito às mulheres que correm com os lobos, sabe? Exatamente. Me dá muita vontade de ter os dedos em movimento também. Porque quando o dedo está em movimento, o cérebro para. Ele está conectado ali com o que você está fazendo no dedo, né? É se conectar com essa questão da sutileza. Né? Com aquilo que é mais sutil em você. E é muito natural que nessa fase a gente tenha essa vontade. Muitas não ouvem, né? Muitas realmente não ouvem. E são essas que você vê que são as que estão sofrendo mais, com mais sintoma. Mas essa beleza você acha que vem. Tem uma... A pessoa é contrária à chegada. A pessoa não aceita a menopausa. Muita gente. Muita gente. E aí quer ter o corpo de 30, vai fazer a plástica por 30, vai tomar colágeno, vai esticar a pele, vai ficar que nem cara toda deformada, porque não está entendendo o que é envelhecer. Exatamente. São essas mulheres que chegam para você ou são as outras que estão entendendo? O que te pega no consultório? Quem mais chega para mim são as que já estão entendendo.
porque justamente elas buscam esse refinamento. Então, as que estão entendendo são as que mais aparecem. As que entendem essa questão dessa palavra que eu gosto de usar muito para isso, para a menopausa e para essa fase, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade a gente usa muito para questões do meio ambiente, né? Mas, assim, a gente precisa entender, e essa é algo que eu quero deixar em relação à questão da menopausa. Se os nossos novos hábitos, ou os hábitos que nós estamos criando nessa nova fase, se eles são sustentáveis. Até quando eu posso levar, né? Sim. Então, tudo aquilo que é sustentável, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Nada contra, né? Eu acho que as mulheres têm que fazer aquilo que traz bem-estar para elas. Mas o que vai ser sustentável? Você fazer uma cirurgia plástica Todo ano? mais sustentável, ou você realmente ter um pouco mais de disciplina e ir lá para academia, fazer um leg press. O que é sustentável? Não, gente, daí a gente tem que, como eu tenho uma amiga que fala assim, agora eu vou ter que dar meu fundo de garantia pro Botox. Pois é. Não dá, não vai ser sustentável a longo prazo. Mas eu acho ótimo essa questão conectada à vaidade também. Eu acho muito legal que as mulheres... Sabe o que eu acho legal? Que esse espírito de vitalidade, ele se mantenha. Pois é, né? Porque aí vai estar tudo equilibrado. Daí o outro podcast que eu vou fazer é que as mulheres têm essa vontade de vitalidade e os homens não. E os homens estão se largando lá. Mas um dia a gente vai bater um papo sobre os homens. Eu vou trazer outras pessoas pra gente falar sobre os homens. Porque as mulheres realmente elas estão se cuidando. Sim. Elas estão atentas. Tanto é que elas estão vivendo já 8 anos a mais que os homens no Brasil. Sim. Fê, pra finalizar, fala pra gente seu Instagram. Quem é que quer conhecer o seu trabalho? Onde te encontra? Tá, o meu Instagram é @superpoderdaMaturidade, que é o trabalho que eu desenvolvo com mulheres. Então, dentro da minha página do Instagram, no link lá da bio, tem meu site, tem meus trabalhos, tem uma imersão que eu faço com mulheres na natureza, normalmente uma vez por ano, que vai acontecer agora em maio. Tem bastante coisa legal lá. Tem o link para fazer consulta, o que as pessoas quiserem conhecer, tá tudo ali. Tá bom. Fiquem conosco. Envelheçam bem. Sejam saudáveis e sustentáveis. Sigam-nos lá no jj.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais.